Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer aí para ajudar o canal a ser impulsionado na plataforma, eu agradeço, tá? Deixa o hype se você ainda tiver o tal do hype aí. Bom, Campeonato Brasileiro rolando. E o Vasco foi para a zona de rebaixamento. Estava claro que o Vasco ia entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Se você pegar a sequência que o Vasco tem 3 jogos fora de casa, né, e 3 jogos contra times difíceis, que é o Inter, o Mirassol, aí joga com o Atlético Mineiro em casa, depois pega o Santos na Vila Belmiro, que já é o primeiro jogo do retorno. Claro, é óbvio que o Vasco estaria na zona de rebaixamento, mas não sabia que ia entrar tão cedo, né? Porque apesar de que uma vitória do Santos hoje em cima do Sport era algo completamente plausível, mas não aconteceu, tá? O Sport, cara, teve tudo para ter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Meteu um gol, errou uns 4 gols só no primeiro tempo. Teve um jogador do Santos expulso no primeiro tempo. O Santos jogou quase o jogo todo com um jogador a menos. No segundo tempo, o Sport meteu o segundo jogo, o gol. Teve um monte de oportunidade de golear o Santos e não goleou. E o Santos, em 2 bolas que chegou lá, empatou o jogo. E o Sport, 15 jogos, continua sem vencer no campeonato. 4 pontos, lotaram a Ilha do Retiro. A torcida fez uma festa do caramba. O clima estava assim no ápice, a primeira vitória. Jogador do Santos expulso, ganhando de 2-0. O Santos foi lá e empatou. Então o Sport continua ali virtualmente rebaixado, e o Santos com esse 1 ponto passou o Vasco, foi para 15 e o Vasco ficou com 14. O Vasco é o primeiro time ali na zona de rebaixamento. O Botafogo empatou com o Corinthians, estava ganhando por 1-0, tomou um empate no final também. O Fortaleza, lá do Renato Paiva, venceu o Bragantino por 3-1. O Mirassol começou ganhando cedo, o Vitória por 1-0, tomou um empate, o jogo também ficou 1-1. Foram 3 empates hoje, né? E o Sport que empatou com o Santos em 2-2. O Palmeiras está vencendo o Grêmio agora por 1-0. Tá aí. Jogos de sábado no Campeonato Brasileiro. Vitória, 17 pontos, tá? Já abriu 3 pontos do Vasco. Aquele Vitória que estava na zona de rebaixamento. 3 pontos do Vasco, que agora o Vasco está na zona de rebaixamento, né? Bom, o executivo Admar Lopes, segundo aí o podcast que o Esmaltino, está na Europa atrás de um ponta. Quer contratar um ponta para o Vasco. Vamos ver se vai trazer, né? Eu falei aqui com relação ao Nino, tem gente falando, tu acha que o Nino, comparando o Nino ao Léo Pelé, pô, que dificuldade de entender as coisas, comparei o Nino ao Léo Pelé, não. Falei que o Nino é um bom zagueiro, agora falei, não adianta pagar 35 milhões no Nino e não ter dinheiro para contratar um ponta, né? Aí contrata o Nino e depois, não, a gente não tem, só vai conseguir um ponta se for vir a custo zero. Não, pô, divide o dinheiro, contrata um bom zagueiro, contrata um atacante, souber fazer negócio, consegue, né? Vamos ver se o Admar vai trazer um ponta que a gente tanto precisa de pontas de velocidade. O Vasco não tem. Tem ali o Nuno que joga na esquerda, o David que voltou, provavelmente deve ser titular amanhã, a lei do ex, né? Joga contra o Internacional. E quem mais? E o Ryan são os jogadores que a gente tem assim de mais velocidade, não chega a ser pontas de aceleração. A gente precisa muito de jogadores para o ataque, principalmente porque não temos jogadores que façam gols, né? Então é uma dificuldade muito grande de fazer gols, depende muito do Verratti. Se o Verratti não faz, o Vasco passou aí vários jogos em branco sem marcar, voltou a marcar agora nessa eliminação contra o Independente Del Valle. Falar em contratação, o volante Thiago Silva viajou, tá lá no Sul, vai estar à disposição para esse jogo. Não deve entrar como titular, como a gente falou aqui, né? Ainda está se preparando, deve ser colocado ali no segundo tempo e entrando aos poucos para poder pegar ritmo, mas já está à disposição para esse jogo amanhã contra o Internacional às 18h30 lá no Beira-Rio, tá? Então o Thiago Santos junto com a delegação, e parece que ele vai botar Rapaz, se ele botar o Hugo Moura na zaga de novo, aí vai escancarar mais uma contratação do Pedrinho, né? Esse Maurício Lemos. Porque se você não tem o João Vitor e você vai colocar o Hugo Moura na zaga, tendo o Maurício Lemos como opção, aí, meu amigo, aí é porque o jogador é horroroso. É muito ruim. Bom, vamos falar aqui agora de uma nota oficial
que o Vasco soltou, desmentindo aquela informação, aquela matéria da Globo que dizia que o Vasco estava devendo 30 milhões de reais para empresário. O Vasco soltou uma nota, né, criticando o jornalista que publicou a matéria, Tebalo Smith, né, falando que, mais uma vez, ele não praticou o bom jornalismo, não procurou o Vasco para ver se as notícias eram verídicas. E aí, cara, uma encenação do caramba para dizer assim, olha, não é 30 milhões. Aí eu fui somar os valores que na lista que eles soltaram, o valor dá 28 milhões 679 mil. Grandes coisas, não é 30 milhões não, é 29 milhões. Só que tem um detalhe, uma informação que é importante. A nota, ela faz questão de esclarecer que as negociações feitas com o Pedrinho via empresário de jogadores, essas estão em dias, tá? Não tem esse negócio do Vasco tá devendo o empresário do Nuno Moreira. Essa é a fake news que a Globo soltou, né? Então, o Vasco não deve o empresário do Nuno Moreira, não deve o empresário do Léo Jacó, que eu até gravei um vídeo para falar como é que você deve 700 reais a um empresário e coloca numa recuperação judicial. Não deve 700, não deve o empresário do Nuno Moreira, não deve o empresário do Capasso, não deve o empresário do Ryan. O novo contrato, tá? O feito com o Pedrinho. O contrato feito anteriormente, o Vasco deve ao empresário do Ryan e tá sim na recuperação judicial. Vamos lá, aos empresários de quais jogadores o Vasco está devendo. Esforza, Payet, Paulinho, Palácios, Praxedes, Adson, Barros, parte do valor do Jean David, tá? Não é todo, é uma parte do valor do Jean David. Jair, Jean David é do Pedrinho, tá? Jean David é do Pedrinho. Parte do valor do Jean David vai para recuperação judicial, tá? Então, essa é uma meia-verdade que ele falou, que os negócios feitos por ele não foi para... ele não deve. Deve parte do dinheiro do Jean David. Jair, Medel, o contrato anterior do Ryan, como eu falei, Figueiredo, o empresário antigo do Léo Jardim, não o Pitombeira, tá? O anterior deve ao empresário do Léo Jardim, Peck e o Anderson Conceição, tá aí, somados esses valores dá quase 29 milhões de reais. O que não ameniza em nada a situação que a gente discutiu aqui. Você deve esse tanto de empresário, desse tanto de jogador, e é claro que o Vasco está queimado no mercado, né? Claro que o Vasco vai ter dificuldade em contratar nessa janela, como está tendo, né? Bom, vamos falar agora da minha parceira Implay, já que amanhã tem Vasco, tem Campeonato Brasileiro, é dia de sofrência, vamos tentar pelo menos ganhar um dinheiro na Implay. Tem uma galera que segue o canal. A Implay é o seguinte, é um aplicativo de estatística, é um fantasy game, tá? Não é casa de aposta. Você vai baixar aqui, ó, tá aqui no QR Code, tem no primeiro comentário e na descrição. Baixou no seu celular? Vai aparecer lá em Play, faz o cadastro, baixou. Você vai procurar o Vascaíno Cerrado, tá aqui, ó. Clicou no Vascaíno Cerrado, se inscreve lá pra gente ser o maior perfil dentro da Implay. Conto com a sua força pra gente poder ganhar dinheiro junto na Implay. Então a galera que já ganhou, eu já ganhei, e vamos fazer aqui pra você ganhar também, sem gastar R$1, tá? Mas segue esse passo a passo. Baixa o aplicativo, entra no Vascaíno Cerrado, e vai lá, entra no Vascaíno Cerrado, lá ele, né? Entra no canal aí, piorou. Entra aí nesse link aí do canal do Vascaíno Cerrado. E aí você vai se inscrever lá no Vascaíno Cerrado. Fez isso, tem um ranking lá da galera, tem um dos caras lá que é do nosso ranking, é um dos caras que mais ganha dinheiro dentro da Implay. A Implay mandou uma mensagem dessa no Instagram falando, ó, o cara do Vascaíno Cerrado todo mês faz saque na Implay. Então, quero que você faça também. Só você baixar, segue o Vascaíno Cerrado. E lá é o seguinte, você vai ganhar 1000 moedas. Essas 1000 moedas, você tem direito a 250 moedas por dia para você usar nos jogos, que eles chamam de campeonatos, né? Aí, o que eu falo para as pessoas aqui, às vezes eu vou nos aí, que é mais de 250 moedas, para poder tentar ganhar uma grana a mais. E aí eu fico indo nesses jogos aqui, ó. Tá vendo esse do Cruzeiro? Cruzeiro e Ceará? Esse é de graça, você não gasta nenhuma moeda. Clicou aqui, você vai responder 10 perguntas de estatística. E se você ficar entre os 3 primeiros colocados, esses 2.500 moedas aqui, eles vão dividir para você o primeiro e para os 3 primeiros colocados. Então você já começa a ter mais moeda. Aí você pode participar dos campeonatos que pagam mais. Por exemplo, esse campeonato do Vasco aqui amanhã contra o Internacional. Que tá aqui, ó. Desde rever o Inter. Esse eu tô pagando 1.000 moedas para entrar nesse campeonato e ele paga de prêmio R$400, dividido para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Vamos lá, primeira pergunta na tela.
Mais de 1,5 gol no jogo, coloquei sim, vai ter mais de um gol no jogo. Pra lá, já pagou. Mais de 2,5 cantos, escanteios do Inter no primeiro tempo, coloquei não. Coloquei, eu acho que o Inter vai poupar jogadores, deve time misto ou reserva, então coloquei que não vai sair 3 escanteios pro Inter no primeiro tempo. A terceira pergunta, o Vasco dará mais de 2,5 chutes no gol no primeiro tempo? Tem que ser 3 chutes, o goleiro defender ou ir no rumo do gol e o zagueiro tirar. Se der mais de 2 chutes e meio no primeiro tempo, aí dá certo. Eu botei sim, tá? Enfim, são 10 perguntas desse nível aí. Tem uma que eles perguntam se o David vai fazer gol, né? Se o Vitão, que é o zagueiro do Inter, vai tomar cartão amarelo. São 10 perguntas. Se você ficar entre os primeiros, você vai acumulando moeda. Quando você chegou, esses são 400 mil moedas, que vale a R$400. Se você dividir, você ficar entre os primeiros, você pode sacar depois esses R$400 ou R$200. Né? Eu ganhei 200 mil moedas, Cerrado. Você vai lá e vai dar o seu número do Pix e eles vão mandar para você de imediato os R$200. Acima de 50 mil moedas você já pode solicitar saque na Inplay. 50 mil moedas equivale a R$50. Então é isso. Às vezes tem campeonato que você vai participar que eles estão pagando 1 milhão de moedas. É R$1.000 dividido entre primeiro, segundo e terceiro colocado. Teve um caboclinho aqui que mandou mensagem: Cerrado, ganhei R$600 na Inplay. Me agradecendo, teve gente que ganhou 50, eu ganhei 50, teve gente que ganhou 200. Então dá para ganhar uma grana sem gastar R$1. É ser esperto para você participar dos campeonatos ali que você não gasta moeda, para você ir acumulando moeda. Juntou essa moeda, você vai nos campeonatos que vale uma grana. E aí ali você vai beliscar uma grana, tá? Então segue, baixa a Inplay, segue o canal Vascaíno Cerrado e tamo junto. Amanhã eu volto pra gente falar mais de futebol. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.